Fala, gente, Café com Bíblia. Eu sou o Peter e hoje eu quero compartilhar contigo qual é a diferença entre a mentalidade de filho para a mentalidade de escravo. Sabe que eu vejo que o objetivo da Bíblia é nos transformar numa mentalidade de escravo para uma mentalidade de filho. E eu quero compartilhar um pouquinho contigo isso. Vamos lá? Gente, para basear o nosso papo de hoje, em Lucas capítulo 15, no verso 11 em diante, vai contar a parábola do filho pródigo. Lá vai dizer que havia dois jovens com a mentalidade de escravo. O primeiro, ele pega a sua herança, antes do seu pai falecer, ele pega tudo, gasta em festas, em bebidas, ele perde tudo, e então ele cai em si, e ele tenta voltar para casa, e quando ele volta, ele diz para o seu pai: olha, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me faz como um dos seus servos. Entenda a mentalidade dele de querer parecer um servo mesmo sendo filho. Então, o seu pai faz um bezerro, prepara um jantar, uma festa, e o seu irmão mais velho, o que ficou com a fazenda, ficou com os gados, ficou com tudo, ele questiona o pai e diz: olha, o senhor cevou um bezerro gordo aí, fez uma festa para ele que denegriu a imagem da família, fez tudo isso aí, o senhor ainda o recebe, e para mim o senhor não deu um cabrito. Entenda a mentalidade de escravo desse jovem, que ele estava brigando com o pai por causa de um salário que ele não recebeu, mesmo sendo dono de uma fazenda inteira. Então eu separei aqui 5 tópicos de mentalidade de escravo e mentalidade de filho, para que a gente possa trocar uma ideia e você saber como lá no final, como fazer a transição dessa mentalidade. A primeira mentalidade de escravo é o sentimento de solidão. Por mais que você esteja cheio de pessoas na sua volta, esteja na igreja, em cinema, praça, enfim, você tem aquele sentimento de orfandade, de achar que está sozinho. Mas sabe por que o filho não pensa assim? Porque ele sabe que o pai é amigo. Isso, Jesus vai dizer aos discípulos: olha, vocês não são como servos, vocês são como amigos, porque os servos nada discernem dos seus patrões, e os amigos sabem tudo o que os amigos planejam. Entenda que a intimidade, que a amizade que tem com o Pai, ele revela até segredos íntimos. Em Salmos 15 vai dizer isso. Imagina só. Então, a segunda mentalidade do escravo é ver tudo num ponto de vista de escassez. Por mais que a minha xícara esteja aqui pouco abaixo da metade, alguém iria dizer: não tem nem metade. Outro já diria: tá cheio nem na metade. Por mais que ambas pareçam cientificamente iguais, mas o ponto de vista de escassez, de olhar para aquilo que não é suficiente, achar que não é suficiente, nós vemos famílias e vemos pessoas caindo em depressão, milionários cometendo suicídio por olhar a sua vida com um ponto de vista de escassez. E sabe o porquê? O filho não tem esse pensamento porque ele sabe que o pai é alimento, o pai é provedor. Jesus vai dizer que não é para que a gente ore, nem por roupa, nem por comida, porque Deus alimenta até os pássaros que não têm celeiros para juntar a sua comida. Quanto mais nós, que somos mais preciosos para Ele, imagina. Então, eu devo imaginar, você nunca chegou aos seus pais quando pequeno, ou até agora, os seus filhos talvez não chegarem em você antes de dormir pedindo para olhar a despensa, a geladeira, se estava tudo certo, se ia ter comida para amanhã. Não, porque o filho sempre vai confiar no pai. Entenda que a terceira mentalidade de escravo é uma carência excessiva. Essa carência, ela chega ao ponto que você começar a falar: o fulano não me liga, a ciclana não quer saber de mim, na igreja ninguém quer estar perto, no trabalho o pessoal me exclui. Mas é porque faltou um sentimento muito importante, faltou algo muito importante, faltou o amor do pai. E é por isso que o filho não tem esse sentimento, porque ele sabe que o pai é afeto, ele ama, ele é o amor, Deus é amor. E não só num versículo bíblico, não só num texto, mas ele de fato ama. Ele
foi encarnado na terra para dizer eu te amo. João, no capítulo 3, versículo 16, ele vai tentar até explicar, vai tentar até mensurar, mas ele não consegue, porque ele vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Imagina o amor de Deus por dar o seu único filho, o unigênito, por amor a ti, por amor a mim, na cruz do Calvário, sofrer por nós, por amor, para dizer, eu te amo, me aceita, ou diga, Senhor Jesus, eu aceito a ti como meu único suficiente Salvador. É isso que João vai dizer, é isso que a Bíblia diz, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o quarto ponto é o sentimento de não pertencimento, mas de não pertencer de algo contínuo, de achar que você mesmo estando inserido em lugares onde você é amado, no meio da família, no meio de amigos, você achar que não pertence àquilo, e de tanto que você acha que não pertence, os elos vão se enfraquecendo e de fato você começa a ver que você não deve estar ali, você não quer estar ali, você quer sair dali, e as coisas começam a enfraquecer. Mas sabe por que o filho não tem esse sentimento? Porque ele sabe que o pai é abrigo. Em Gênesis, Adão e Eva pecaram e eles tentam se esconder de Deus. Só que Deus vai dizer assim, não se escondam de mim, se escondam em mim. Eu sou o abrigo de vocês. Em mim vocês pertencem. Vocês têm sentimento de pertencimento em mim. Eu não vos abandono, porque eu sou convosco. E o último ponto dessa mentalidade de escravo é a mentalidade de imaturidade. Porque o pai é quem dá destino, é o pai que te aponta um caminho, e o imaturo é aquele que acha que não tem identidade, que acha que não sabe quem é. Sabe, isso retrata na última ceia, quando os discípulos começam a discutir para ver quem era o maior. Mas na verdade, era para saber quem era o menor. Tanto é que Jesus levanta no meio deles e começa a lavar os pés deles. Entenda que o sentimento de filho é não se importar no ato de servir. Ele não tem medo de servir a todos. Ele não tem medo de perder algo, porque ele sabe quem ele é e o que ele foi chamado para fazer. Sabe que muitas das vezes a gente vê pessoas que têm medo de ajudar, têm medo de dar cargos de responsabilidade para os outros, têm medo de algo, mas não sabe a verdadeira identidade que tem em Cristo, a verdadeira identidade que o Pai te deu. Você é filho, você é herdeiro. Imagina, os céus foi prometido para os filhos. Você foi adotado por Deus. Deus te acolheu. Então entenda, você não precisa ter um sentimento de não pertencimento, você não precisa ter carência, você não precisa ter uma visão de escassez, você não precisa ter um sentimento de solidão, e você não precisa ser imaturo, porque o Pai te dá destino, o Pai te ama, o Pai é afetivo contigo, o Pai é teu amigo, o Pai te sustenta, provê na tua vida, e o Pai te deu uma nova identidade. Agora você deve estar pensando, tá, mas Peter, como é que eu faço essa transição de mentalidade? Como é que eu saio da mentalidade de escravo para ir para a mentalidade de filho? Eu falei antes em João 3,16, quando você decide dizer assim, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida e da minha alma, perdoa os meus pecados, as minhas transgressões, escreve o meu nome no livro da vida. A partir daí, você começa a meditar na palavra do Senhor, buscá-lo diariamente para ter intimidade com o Pai, porque todos aqueles que estão no Pai foram adotados, são filhos. Então, eu quero orar por você, se você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Se você ainda não aceitou ou não declarou isso, eu quero orar por você.
E também quero orar se você tem alguma enfermidade, se algum familiar seu está com alguma enfermidade. Se você crê, a Bíblia diz que em vários relatos de milagres, mediante a fé, se você tiver a fé do tamanhozinho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas, você pode curar enfermidades que a medicina diz que não tem jeito. Então, independente se for uma leve dor de cabeça, a um câncer, a um tumor, AIDS, independente a nomenclatura da enfermidade, o tipo da enfermidade, Jesus pode te curar, basta você crer. Vamos orar? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu chego diante da Tua presença para apresentar os meus irmãos e irmãs que aceitaram a Jesus agora como o único e suficiente Salvador, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoa os seus pecados e suas transgressões, que Teu Espírito Santo, Pai, a partir de hoje, venha conduzi-los pelo Teu caminho, conforme a Tua vontade e o Teu querer, porque só Tu, Pai, só Tu sabe o que é bom, perfeito e agradável para nós. Pai, também eu oro, em nome de Jesus, por cada enfermidade, por cada pedido de oração, Senhor, aqui. Cada um que falou que está enfermo, que precisa de uma cura, que a medicina disse que já não tem mais jeito, que não tem como. Pai, a última palavra é a Tua, Senhor. Se for da Tua vontade, Pai, cura qualquer tipo de enfermidade que está aqui listado, que está aqui sendo clamado, Pai. Para que nós, Senhor, ouçamos e vemos os testemunhos das curas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, meus amados. Semana que vem eu espero você. Deus te abençoe.